Boa noite a todas, a todos. É com muita alegria que nós estamos aqui para o nosso segundo Compartilhando a Minha Prática, ano 2. O que é isso? É um projeto do meu grupo de supervisão para que uma colega, uma vez por mês, possa vir a público trazer um caso de sucesso, evidentemente, né, do trabalho dela com MDR. E hoje quem está conosco é Neliane, trazendo disfunção sexual feminina e EMDR. Um tema amplo, vasto e de interesse de muitas nós e de nossas pacientes também. Para quem não me conhece, meu nome é Adneide Nolasco, eu sou psicóloga há 36 anos, MDRista há 16 anos, e eu costumo me dizer que eu ainda me surpreendo com o que eu vejo acontecer na minha frente todos os dias, utilizando essa abordagem fantástica, maravilhosa, fenomenal, chamada EMDR. Eu vou colocar meu contato depois aí, porque se você quiser mais informações, pode depois me enviar uma mensagem para o meu WhatsApp, para a gente poder te passar o que é MDR. É uma alegria muito grande poder trazer esse projeto. Nós fizemos o ano passado, durante os 12 meses, esse é o nosso segundo ano, e nós convidamos vocês, MDRistas, para que possam se juntar a nós e trazer um tema compartilhando a sua prática. Neliane, querida, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu vou deixar que você se apresente. Vocês vão ver que ela tem um sotaque delicioso de cearense. Eu gosto muito do sotaque cearense. Júlia e Vanusa, cearense é um estado aqui do Brasil, aqui no Nordeste, tá? Então, querida, fique à vontade, tá? Compartilhe conosco esse seu saber dentro desse tema. Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Estão vendo a tela? Tá dando para ver? Sim, tá dando para ver. Tá os quadradinhos de lado, mas tá dando para ver o caso agora. Agora, maravilhoso. Tá ótimo? Tá, Tá tá dando. ótimo. Então, antes de tudo, eu quero agradecer, né, a essa honra de estar aqui sentada nessa mesa com a nossa mestre, que eu não me canso de ouvir, né? E quem é discípulo dela sabe que o conhecimento e a prática e o coração dela é do tamanho do infinito. Nunca vai chegar no fim, né? E eu não me espelho só no conhecimento, mas na pessoa que ela é, tá? Então, Adneide, muito obrigada. Tudo que você fizer pode contar comigo, porque nós estamos juntas no mesmo barco, tá? Então, eu quero agradecer o convite. E nós vamos falar de um tema que para mim é muito fácil, porque eu trabalho nessa área há muito tempo. E eu sou, como ela me pediu para me apresentar, sou psicóloga, sou fisioterapeuta, sou mestre em psicologia. A minha abordagem é logoterapia. Tenho formação também em terapia de casais, famílias, sexualidade. Tenho especialização na saúde da mulher, em desenvolvimento infantil e amo o MDR. E para mim, eu sempre disse que o MDR era a cereja do bolo que faltava na minha vida. Porque eu dizia assim, meu Deus, eu já fiz isso, já fiz isso, já fiz isso, e tinha um nó que eu não sabia desatar. E aí foi quando eu encontrei uma forma de desatar os nós, que aí no começo eu botava no fim, hoje eu boto no começo e ajusto o resto. Então, eu fazia no começo que eu conheci o MDR, eu deixava ele por fim, aí depois eu vi que eu estava errando, que eu era para estar no começo, para depois eu ajustar as outras coisas. Então, e ele foi uma resposta de Deus, para quem não sabe, eu pedi a Deus, Deus, eu queria uma coisa a mais. E aí Deus me colocou dentro de um congresso com Esli Carvalho e lá eu consegui achar esse lugar e entrei aí com a Adneide e estamos juntas para que a gente possa desatar alguns nós, né? Queria iniciar falando, né, dentro das referências que eu sugiro para quem quiser estudar, compreender mais. Na fisioterapia, né, a gente tem esses 4 livros, que é o carro-chefe. Dentro desses 4 livros, 2 eu tenho um capítulo de livro, tá? E esse fisioterapia baseada em evidência, eu tenho de sexualidade no ciclo gravídico puerperal, e agora vai ter a nova edição que eu já refiz o capítulo. Então, é uma satisfação falar e participar também dessa área na saúde da mulher.
A psicologia, eu usei aqui na aula e eu indico, assim, porque eu começo do começo para do final para dizer assim, quais as sugestões que eu dou para vocês conhecerem mais o que vocês precisam diante do que eu vou apresentar. Gosto muito desses aí para poder indicar a vocês, a sexologia clínica, inclusive nós vamos estudar agora no grupo de supervisão da Simone, que eu gosto bastante desse grupo, é uma coisa que me faz crescer, e terapia e os princípios também da terapia sexual. Para ler e compreender um pouco mais, né, descobrindo o prazer, sexo no cativeiro e sexualidade do prazer ao sofrer. Muito interessante, tá? Então, algumas dicas aí para quem quiser caminhar mais. E aí nós vamos começar falando, né, o que é o assoalho pélvico. Por que que eu resolvi começar falando por aqui? Porque eu fiz um curso há uns 2 anos atrás sobre abuso sexual e era uma médica legista que estava tratando esse assunto a nível de perícia e tudo mais. E ela fez uma dinâmica e ela pediu para algumas pessoas desenharem o assoalho pélvico. E dentre de 250 pessoas, só 3 desenharam o assoalho pélvico da forma correta. Fui eu e mais 2 pessoas. Inclusive, tinha médico, psicólogo, não tinha fisioterapeuta, só tinha eu de fisioterapeuta. E às vezes as pessoas não conhecem a anatomia do corpo. E como é que tu vai fazer a psicoeducação se tu não se conhece e tu não conhece a base, a forma básica do que é essa região? E uma outra coisa também me chamou a atenção, antes de eu chegar no MDR, eu estava fazendo uma supervisão e o meu supervisor da psicoterapia disse: Eu tenho desconforto de falar de sexualidade com os meus pacientes. E eu, como assim? Para mim era tão normal falar dessa área. E eu vejo que muitos psicólogos também, às vezes, têm dificuldade de conhecer a anatomia e de compreender mais um pouco dessa área para poder atuar. E para mim, a sexualidade, como a própria literatura diz, ela faz parte da qualidade de vida, ela faz parte do ser, ela abrange todas as dimensões. E para isso, a gente precisa conhecer de dentro para fora e de fora para dentro. Então, o assoalho pélvico é composto por esses músculos, né? Nós temos aqui várias camadas, aqui a região anal, a região vaginal, e é importante a gente, às vezes, ter uma prancha dessa no consultório para que o paciente possa se enxergar e ele conseguir compreender onde é isso no corpo. E aí a função do assoalho pélvico, ele tem apoio de sustentação, a esfincteriana, que é conter as fezes e a urina, e a parte sexual, que é o que nós vamos hoje, não é, falar mais. Mas a parte esfincteriana também é importante, porque gera sofrimento quando a pessoa tem incontinência urinária. Então, é importante, na escuta ativa desses pacientes, quando a gente não só pergunta sobre sexualidade, mas também pergunta se ela tem alguma disfunção, né, de conter urina, de flatos, de fezes, porque isso também mexe no paciente como um todo. E aí, muitas vezes, as pessoas me dizem, isso é função de quem? É do médico, é do psicólogo? Aí eu digo muito para as pessoas, é de quem entende. Mas todos nós devemos entender, esse é o meu olhar, tá? Não preciso ser profundo, mas eu preciso compreender que é uma área que muitos profissionais devem entender da fisiologia, da anatomia, das disfunções, para que possa encaminhar, para que possa tratar e para que possa ajudar. Então, é um tratamento multiprofissional e interdisciplinar, mas que é visto de forma individual. E nós, psicólogos, temos várias questões, inclusive problemas, e foi uma das coisas que me fez vir para a psicologia, era porque muitos psicólogos que eu encaminhava meus pacientes, eles não entendiam tão profundo esse processo. E eu disse, meu Deus, eu preciso estudar mais sobre esse assunto, e foi aí onde eu fui enveredando pela psicologia. E aí, quando a gente também lembra que a gente precisa entender da resposta sexual, né? A masculina, ela é mais linear, né? Ela foi descrita por vários autores, ela tem, né, essa forma mais linear, onde tem o desejo, a excitação, o orgasmo e o relaxamento. Já a da mulher, ela envolve mais questões, ela tem o prazer, ela tem precisa ser estimulada, ela é responsiva. E quando a gente olha
ela precisa de uma motivação. Se ela estiver aqui e começar a pensar em outra coisa, ela começa a sair desse processo. E é interessante porque para o homem, e eu vejo muito isso no consultório, que quando, para ele ter uma satisfação sexual, ele basicamente 90% tem que ter o orgasmo para se sentir potente, se sentir satisfeito. E a mulher não. Se ela se sentir amada, se ela se sentir, ela tem uma satisfação sexual com ou sem orgasmo. E é importante a gente entender que esse estímulo, esse processamento do biológico, do psicológico, a excitação subjetiva, né? Não tem tempo para me explicar todo esse processo, mas eu queria que vocês lembrassem dessa subjetividade, dessa importância da integração, até com a relação conjugal, ela tem correlação com a satisfação sexual. Quando ela está insatisfeita ou satisfeita, isso interfere no processo. E tem vários centros de regulação, o desejo tem a ver com formas excitantes fisiológicas, psicológicas, supressores, a parte hormonal. Vejo muitas mulheres, quando estão nessa fase da pré e menopausa e pós-menopausa, elas têm muitas alterações hormonais e o quanto elas sofrem nesse momento da falta do desejo, da falta do libido. E aí a gente precisa entender, estimular, orientar, que pode ser suprido de outras formas, que nem sempre ela deve esperar esse desejo espontâneo para começar. Ela pode começar a relação sexual sem muito desejo, mas ao ser estimulada, isso estimula o desejo, a excitação, e aí, consequentemente, ela pode ter uma maior satisfação sexual. Então, é uma coisa que interpassa vários processos nesse processo do desejo sexual. E aí, eu queria, depois dessa breve introdução, cometa, que não tem como eu explicar tanto, eu vou falar mais do caso clínico mais na frente. A primeira coisa que, às vezes, as pessoas me perguntam o que é normal, aí eu faço o que é a normalidade. Como é o que é anormal e o que é normal dentro desse lugar? E aí a gente sempre fala que o normal é o que é consensual, o que não está trazendo sofrimento, e o que é bom para as duas pessoas, desde que não leve para os processos de machucar e as parafilias como um todo. E a normalidade, às vezes, o que é para esse casal não é para aquele. Então, existe esse construto que a gente tem que olhar, que dependendo dessa área, de quem está olhando, isso pode ser anormal, e para outro, isso fazer parte do seu contexto. Então, nós sabemos que existem os transtornos parafílicos, as disforias de gênero, mas hoje nós vamos falar principalmente das disfunções sexuais, que é o tema do processo. Então, nós sabemos que existem várias disfunções sexuais, como masculinas e femininas, principalmente hoje, o que eu vejo na minha prática clínica é muito mulheres com transtorno do interesse da excitação sexual, né? Principalmente com relacionamento já de bastante tempo, aonde vai levando a monotonia. Então, é a das disfunções que eu vejo mais na mulher na minha prática clínica e em alguns estudos também. Então, é importante a gente lembrar que isso aqui, essa classificação, é segundo ao DSM-5, e nós sabemos que todas elas levam sofrimento e repercute diretamente na autoestima e na qualidade de vida. Então, a sexualidade, ela é ao longo da vida, ela começa com a descoberta do corpo, ela perfaz a adolescência, depois vem para aquela idade reprodutiva, onde o próprio ciclo, né, da sexualidade, até o capítulo que eu escrevi agora, já mexe muito. A literatura fala que o primeiro ano do nascimento de um bebê, ele mexe muito com a sexualidade, o desejo diminui pelas demandas físicas, e aí vai passando por todas as etapas, chegando pelo climatério, então ela vai se modificando ao longo de cada ciclo de vida, e ela pode ser situacional ou adquirida por algum processo. Ela pode ser um momentâneo, uma gravidez, um momento, o primeiro ano do nascimento do filho, ou ela pode ser adquirida por um trauma, por um abuso, por um processo onde entra as crenças limitantes, onde entra alguma coisa, a pessoa tinha um perfeito ali, não tinha queixas nessa área, a partir de começa
um processo nessa área. E pode ser generalizada, né? Onde aquela pessoa realmente tem vários bloqueios que geram bastante sofrimento. Então, quando a gente fala das disfunções sexuais, a gente sabe que elas podem ser fatores orgânicos, psicogênicos e sociais e relacionais. Às vezes, o problema, eu já tive pacientes que ela chega com a queixa do desejo hiperativo, mas ao ela ser avaliada, a gente percebe que tem a ver com o parceiro e não com a parte psicológica ou orgânica. Pelas dificuldades, eu já tive várias mulheres com essa queixa que chegava, eu não consigo lubrificar, eu sinto dor, e aí quando você vai ver, é exatamente um casamento complexo. Uma vez eu atendi uma paciente que chegou com essa queixa e ela tinha aloidinha, que é uma dor não específica na vagina, e quando você vai analisar o relacionamento conjugal, era um homem que queria sexo de manhã, de tarde, de noite, ainda tinha amante, e era bem complexo. E ao ela tentar ajustar esse relacionamento, não conseguiu ajustar. E quando ela se separou e que teve outro parceiro, não tinha queixa nenhuma nessa área. Então, ela tem multidimensões e é importante a gente avaliar em todos os contextos. E quando a gente vê, né, essa etiologia baseada em tantos processos, e aí a gente entra aí com a importância do MDR, que era a minha cereja do bolo que faltava, que aí vem muitas vezes as questões de abuso sexual, de violência, de traumas físicos, às vezes uma queda que você cai sentada do cavalo, que quebra o cóccix, fratura o cóccix, e aí ela fica com dor nessa região que ela trata com a fisioterapia, mas a memória no corpo dela ficava aqui, o medo de cair, o medo de doer novamente na relação depois que passasse pelo tratamento. E aí, quando você trata não só a parte do assoalho pélvico, mas também faz as orientações que vêm da fisioterapia e entra por esse processo do MDR para reprocessar essas memórias traumáticas, isso é uma libertação. E depois que eu venho com o MDR, meu Deus, eu consigo voar de uma forma sobrenatural que eu não conseguia antes, tá? E aí, todas essas questões ainda mexem muito na autoestima da mulher. Quando ela chega, muitas mulheres que chegam com disfunções, e às vezes o processo é do marido ou do relacionamento, mas elas trazem muito para ela. O problema é meu, a vagina que está frouxa, eu que estou na menopausa, as coisas não estão acontecendo, porque muitas vezes não se compreende a raiz do processo e mexe diretamente nessa autoestima, e aí dificulta a aceitação, altera a imagem corporal, aí fica com medo, pensa de que não conseguir ter o orgasmo ou não conseguir ter desejo, e aí fica. E aí por baixo a gente sabe que é o que a gente vê, é esse monte de coisa, mas nós sabemos que embaixo desse iceberg da autoestima tem um medo de ser rejeitada, tem exatamente as crenças limitantes, eu não vou conseguir, eu não sou bonito, o meu corpo não é perfeito, e aí aonde a gente entra com a psicoeducação e o MDR. Então, as crenças limitantes, elas precisam ser avaliadas durante esse processo. O que é que vem por trás da queixa dessa paciente? Precisa ser reprocessado, precisa ser investigado. E como a gente sabe pelo MDR, a gente entra ou pela a cena em si, ou pelo evento traumático, ou pelas crenças, ou pelo corpo. Eu tenho adorado trabalhar pelo corpo, porque muitas vezes elas chegam para mim com a queixa do corpo, e às vezes a gente abre o ICES e entra por essa queixa do corpo, e eu tenho visto um resultado maravilhoso. E aí, pela recomendação do DSM-5, a gente deve observar na avaliação os aspectos com o parceiro, como é que estão as condições, será que ele tem disfunção sexual? Porque eu já vi também isso. Às vezes é ela que chega com a queixa e quando eu vou ver é ele que tem dificuldade de ereção, e aí como ele fica lá tentando e não vai, começa a machucar e ela acha que o processo é o canal vaginal que está com algum problema. Eu já vi isso e não foi uma paciente, foram vários. Observar também como é que está o relacionamento, como é que está essa comunicação do casal, quais são os fatores individuais, os traumas, a imagem corporal, não é? A parte psíquica, se tem alguma comorbidade, se está
tomando remédio para ansiedade, porque existem alguns remédios que também inibem o desejo sexual, é importante investigar. Se tem algum fator externo estressante, como uma dificuldade financeira, a falta de um emprego, e outros fatores médicos, culturais e religiosos, porque muitas vezes eu também já peguei pacientes que chegaram no consultório que com muita repressão não posso ter relação é pecado, e tudo isso mexe demais no processo, que eu vou falar um pouco até no caso clínico sobre isso lá na frente. Então, nós sabemos que existem várias coisas que comprometem também o padrão relacional, como o ciclo de ansiedade, o medo de não conseguir, o medo de falhar, o medo de não ser uma boa parceira. Então, todo esse processo, ele interfere. O ato sexual tenso, com pouca satisfação, aquele relacionamento que já vem arrastado, que você fica. Então, isso também interfere na parte do desejo. As frustrações, pouco interesse ou evitação, dificuldade de comunicação, não é? Já tive pacientes que têm não sei quantos anos de casado. Ontem mesmo atendi uma médica, era o terceiro atendimento dela, e quando eu fui falar sobre a parte sexual, ela disse que tem 12 anos de casado, nunca teve um orgasmo, finge todos e não conta para o marido, porque ela tem vergonha. Em vez de buscar soluções juntos, em vez de estar desmistificando, procurando um processo, e aí foi onde eu fui falar que compreender mais as questões que estavam por trás desse pano de fundo. Desequilíbrio de poder entre o casal, isso também interfere. Eventos traumáticos, como, por exemplo, a traição, né? Às vezes a pessoa passa por um processo de traição, também modifica todo o padrão do casamento. Padrões disfuncionais de famílias de origem, às vezes o que tu recebeu da tua família, ou então às vezes eu já tive paciente que chegou com dificuldade, né, na relação sexual, e o processo foi abuso pelo pai, e isso comprometia bastante a relação dela com o marido. E relacionamentos prévios, principalmente quando vem a relacionamentos abusivos. Na fisioterapia, eu não vou falar disso aqui com vocês, mas pelo menos para vocês terem ideia como é que se avalia, né? Você vê a queixa, vê o histórico, ver os fatores de uma forma geral, o que é barreiro, o que é facilitador que está ajudando essa mulher no processo. Usa-se muitos questionários de avaliação, o FSI, se vocês quiserem, depois eu posso estar mandando, que também o psicólogo pode estar usando, que mede como é que está a função sexual, os questionários de avaliação, as escalas específicas do paciente. Hoje a gente tem muitos questionários validados, informações sobre o corpo, como funciona, mostra ali, aqui é seu assoalho pélvico, o desejo sexual é assim. E às vezes hoje a gente sabe que o desejo sexual não é só no corpo, não é só na parte genital, ela é no corpo como um todo. Vai uma dica aí, que às vezes eu dou para um paciente, eu vou dar para vocês. Tem uma série no Netflix que é Prazer. Lá explica tudo sobre o prazer sexual. É uma aula de anatomia maravilhosa. Existe outra série no Netflix que eu também oriento para assistir, que é o Goop, que ali ele também vai compreender que aumenta a parte da excitação, do desejo pela uma fala, pelo toque no corpo. Então, a gente precisa estimular eles a ter o conhecimento também do como funciona o corpo. Não é? Fazemos o exame físico, não é? A inspeção, a palpação, ver como é que está a função muscular como um todo, força, coordenação, controle, e existe um aparelho que, ao ser colocado no assoalho pélvico, que se chama biofeedback, ele faz a leitura do tônus, e quando a mulher contrai, ela consegue ver a contração dela na tela do computador, e aí ela vai entender o que é força, coordenação, controle. Isso é muito interessante, porque a organização e a função muscular, se não está com dor e se está apertadinha, se ela tem uma consciência de como fazer esse exercício, isso também tem vários estudos que mostram que o treino da musculatura do assoalho pélvico melhora o prazer sexual. Então, a vagina é esse tubozinho, né, aqui, que ele mede em torno de 14, 15 centímetros, em média, e ela tem, não é, não é várias camadas. Quando você contrai de uma forma leve, você contrai no início.
Quando você contrai uma força mediana, ela contrai o início e o meio. E quando você contrai com muita força, ela contrai todo o canal do assoalho pélvico. Isso é uma coisa importante que todas nós devemos fazer, o fortalecimento do assoalho pélvico. Uma coisa simples que a mulher deveria, quando fosse fazer abdominal, ela deveria primeiro contrair o assoalho pélvico para depois levantar. Porque se eu faço 1, 2, 3, eu estou empurrando meus órgãos, aí eu fico com prolapso, que é a descida dos órgãos pelo canal vaginal. Então, só aí eu iria ensinar vocês um monte de coisa para que vocês também cuidassem da saúde de vocês, mulheres, tá? Então, nós temos uma gama de coisa que a fisioterapia faz, e o ideal é não trabalhar o assoalho pélvico só quem está com incontinência, ou diminuição do prazer, ou não perceber o seu corpo, mas todas nós devemos contrair o assoalho pélvico, contrai um pouco, segura. E às vezes as pessoas me dizem, Neliane, eu posso cortar o xixi quando eu estou fazendo o exercício do assoalho pélvico? Não, você deve fazer sem estar fazendo xixi, certo? Bote um espelho, se conheça e veja como é o seu corpo. Então, na terapia sexual, nós vamos usar, né, várias, pode ser uma terapia breve, dependendo da história clínica de cada paciente. Nós vamos trabalhar nos traumas, nós vamos observar os disparadores e nós vamos ver o sistema de apego, o ciclo da vulnerabilidade, o que é que está levando a esse processo, manter essa continuidade. Então, uma avaliação física na fisioterapia e uma avaliação que nós, psicólogos, devemos fazer, deve abranger todas essas áreas e a gente principalmente conhecer as experiências, como é que ela foi, e esses disparadores. E o MDR, né? Antes, como eu disse, quando eu comecei com o MDR, eu usava, depois que eu arrumava era que eu ia. Hoje eu estou fazendo o contrário. Eu começo pelo MDR, organizo e depois, se preciso, eu faço uma fisioterapia que tem muitos que eu nem faço mais, que a ficou foi legal, quando é algo mais psicológico, e eu faço muita orientação junto com outras técnicas, trabalho junto à terapia de casal, trabalho um pouco alguma psicoeducação, então eu faço uma coisa de uma forma mais integrada. Então, toda crença disfuncional é uma trauma porque as respostas são automáticas. Então, muitas vezes, as pacientes que chegam para a gente vem muito ou de abuso, ou de traumas, ou de vivências, ou de repressão religiosa, de uma forma geral. E aí, para terminar, teve um caso clínico que eu resolvi apresentar aqui para você. Era uma moça de 33 anos que me procurou porque não conseguia ter relação sexual, porque sentia dor, e o marido já tinha 4 anos de casada e ela não conseguia ter uma penetração porque ela tinha medo, tinha angústia, e ao avaliar essa paciente, não é, eu comecei a ver que tinha muitas crenças religiosas, ela era muito católica, e a avó dela, para você ter uma ideia, não deixava elas botarem nem a calcinha fora para secar na varanda, porque algum homem podia ver. Então, ela era brincada de muita repressão, de muita coisa que era proibida, e uma das crenças que eu pude começar a observar na avaliação dela, e que é feio e que é sujo pegar nessa região, isso não é bom, é algo que, como se fosse, ela sentia o assoalho pélvico dela como se não fosse parte do corpo dela. Era essa sensação que na fala. E aí eu montei toda a parte do MDR e fui percebendo, né, os traumas da infância, e entre eles ela teve uma relação sexual de uma tia, que ela morava com a avó, que ela viu a tia tendo relação, e aquela imagem sempre via, e ela não entendia, porque ela tinha só 7 anos de idade, aqueles gritos, aquelas coisas, e ela achava que a tia dela estava sendo machucada. Ao fazer toda, montei o ISIS da cena, montei depois das crenças limitantes, e fui fazendo toda a parte do MDR, como todo o protocolo que aqui a maioria MDRista já sabe, lugar seguro primeiro, fiz todos os questionários, apliquei IDS, fiz tudo que tinha que fazer, depois fui à parte de reprocessamento, usando as 8 fases, e foi mais ou menos umas 8 atendimentos, e depois desse processo, eu chamei o marido para trabalhar na terapia de casal,
E, por último, eu fui fazer a avaliação do assoalho pélvico, aonde fui tirar os pontos de gatilho, porque eram reais as dores naquela região, de tanta tensão que ela tinha, e fiz mais uns 4 atendimentos. 3 meses depois, ela já me voltou grávida, que era o sonho da vida dela ter um filho. Então, para mim, foi um caso de sucesso muito, muito lindo. E, no total, foram 18 atendimentos que eu fiz com ela, com MDR, com a terapia de casal. Então, para mim, foi um tratamento muito rápido e com excelente resultado. E, até hoje, a moça é muito grata por esse processo, tá? E aí ela tinha essa queixa inicial do desejo hiporativo, e nesse momento, e a dificuldade, a dor genitopélvica, e para o desejo hiporativo também, que depois eu dei uma orientada também para reforçar o diálogo do casal, sensibilizei esse parceiro, incentivei também os jogos sexuais, as fantasias, busquei também ajustar, porque como era um processo longo, o casal já estava muito machucado, e aí eu também fiz alguns atendimentos pontuais de terapia. Usei também o foco sensorial, os exercícios de percepção do corpo, onde ela também colocou, se viu com o espelho, viu como era o seu assoalho pélvico. Solicitei que ela se tocasse para ela compreender que isso fazia parte do corpo, né? A autofocagem, a consciência corporal, estimular, ver qual eram as outras áreas do corpo que ela também poderia sentir. E algumas dicas que eu também dou para as minhas pacientes, também vocês podem aproveitar aí as dicas, é que visite um sex shop, procure pegar algumas coisas novas para tirar o relacionamento da rotina, como um gel hot, como um vibrador, como umas pétalas de rosa, às vezes uma fantasia, uma massagem, isso também vai melhorar a dinâmica sexual. E com alguns pacientes a gente também usa, né? E com ela eu usei esse termodel, que é um aparelho, como se fosse assim um absorvente térmico que você coloca água morna e coloca nessa região para também ajudar, porque como ela sentia dor. E no começo a gente eu usei esses dilatadores para que ela também fosse aumentando a percepção do canal vaginal de forma gradativa até ter a própria penetração pelo marido. Tem os vibradores também, e algumas pacientes eu indico também um vibrador. Esse aqui é o queridinho de muitas mulheres, que é o pinguim, tá? Então, se vocês quiserem indicar, existem os cones, as bolinhas de Ben-One, e é importante a gente entender que cada um vai ter uma dinâmica, porque tem casais que se adaptam com algumas dicas, outros não, então não existe uma linha, existe uma direção. É importante também orientar um alongamento global, porque muitas mulheres têm essas regiões do assoalho pélvico muito encurtadas, e quando você não consegue abrir a perna direita, isso também dificulta, né, a relação sexual com mais prazer, porque a dor pélvica, a dor da região do encurtamento. Então, algumas sugestões de exercícios para vocês fazerem em casa, e eu faço todo dia, para que me mantenha sempre com boa flexibilidade, porque o encurtamento também mexe nesse processo. Então, o MDR, mais as estratégias de psicoeducação, vai facilitar a expressão também das emoções, vai fortalecer essa conjugalidade e buscar essa expansão da consciência das emoções que estão no casal. É muito importante você também ver como é as fantasias sexuais, como o que é que a pessoa pensa, não só os mitos que ela tem, as crenças limitantes, mas as fantasias, porque o sexo começa na mente, com o desejo, vou para a excitação, vai para a permanência, precisa orientar que a mulher fique na relação, que muitas vezes a mulher começa a pensar aqui no sexo, daqui a pouco está pensando amanhã no trabalho, na máquina de lavar que tem que tirar, e aí ela estar, mas não estar presentificada no momento. E aí as fantasias sexuais faz ela ficar ali. E não precisa fantasiar com outro homem, fantasia com teu marido mesmo. Ah, se ele pega aqui, se ele beija acolá, ai, que venha para cá. Então, às vezes as pessoas têm todo o tabu. Doutora, a senhora está me ensinando a pecar? Eu digo, não, minha filha, não precisa transar com outro marido, não, transa com o seu mesmo. E aí vai quebrando esses mitos, esses tabus, é muito importante orientar sobre a fantasia sexual. Tem também alguns recursos que eu uso para eles fazerem em casa, eu dou esse baralhinho, que é o puxa conversa casal,
trabalho com baralho da sexualidade, que tem várias coisinhas para a gente conversar, para desmistificar os mitos e tabus. E tem um que eu também comprei que se chama Lava Roupa, que eu adoro isso, que a gente, eu digo, hoje é dia de lavar roupa, vamos lavar roupa aqui. Então, a gente lava a roupa nós três juntos e é bem legal o lava-roupa, tá? Então, a psicologia também na terapia de casal, com eles eu fiz a inversão de papéis para ela entender também o marido, como é que ele estava se sentindo nesse lugar. Fiz também a construção da escultura, onde eles mostraram como é que eles chegaram, como é que eles estavam saindo. Observamos também como era que estava o padrão de interação, a comunicação, tá? Então, fiz também uma técnica de dramatização de conflitos. E usei bastante metáfora, porque eu adoro metáfora, adoro fábula, para exemplificar alguma coisa. Então, algumas sugestões do que eu fiz com esse casal. Para terminar e partir para as perguntas, né, que eu já todo o meu tempo, é importante abordar e orientar sobre essa temática, independente se as pessoas chegam ou não com algumas queixas, perguntem, não tenham vergonha, como é que você está, como é que está a sexualidade, como é que está o seu prazer sexual. Às vezes as pessoas têm barreiras de falar sobre isso e nós precisamos facilitar o processo. É importante a gente sempre avaliar vários aspectos, desde anatômico, fisiológicos, hormonais, fatores individuais, relacionais, psicossociais, culturais, e nós temos, como MDRista, entender que muitas coisas são influenciadas pelas experiências e vivências traumáticas. E aí é onde entra a nossa cereja do bolo, ou talvez o bolo todo e o resto é a cereja, ainda não sei, que é exatamente o MDR que vai lá e arruma tudo isso e deixa essa memória do passado no passado. E aí eu queria lembrar que nós, como MDRista, eu queria deixar aqui uma reflexão com vocês, que eu aprendi a ser como o girassol, que ele se movimenta, ele é flexível, ele não é parado, ele está sempre novos. Ele começa o dia olhando para o sol e termina o dia olhando para o sol se pôr, e ele tem flexibilidade e movimento. A gente tem esse movimento, essa flexibilidade, essa leveza do girassol. Mas uma coisa que o girassol ensina muito é que quando não tem sol, ele olha um para o outro para buscar força e luz para sobreviver aquele dia. Então, que a gente possa ser girassol, ajudar uns aos outros. Quando um não estiver entendendo sobre o tratamento, busque supervisão, a Dineide é maravilhosa, busque uma colega, e a gente precisa não se afastar, e sim se conectar com as pessoas, que isso é o que é o sentido da nossa vida. Aí tem meu telefone, aí é do meu consultório, a Dineide tem o meu pessoal. Quem tiver vontade, interesse de alguma coisa a mais, estou aqui para contribuir para um mundo melhor, porque eu resolvi ser girassol. Obrigada. Terminei na minha hora. Muito, muito lindo, muito lindo. Que fechamento lindo, Neiliane. Então, descompartilha a tela, por favor, para a gente Vou poder ver todo compartilhar. mundo. Estou ouvindo. Ah, tá aqui, cheio. Pronto, voltamos. A gente ficaria a noite toda, né, gente? Eu corri para tentar entregar alguma coisa, viu? Alguma coisa, ela fala na propriedade, no domínio do assunto, que a gente fica aqui, né, sem perceber que o tempo está passando. Amei, muito, muito, muito bom, aprendi um monte de coisa. E aí eu queria abrir para vocês, perguntas, compartilhar, dúvidas, está aberto. O microfone agora é de vocês, vamos lá. Oi, Doroteia. Eliane, oh, Neiliane, eu vi uma ginecologista que aqui em Curitiba, eu confesso que não sei te dizer exato, mas me parece que ela usa o laser, alguma coisa assim, para estimular principalmente a partir de no climatério, né, uma certa idade da mulher. Você tem alguma informação sobre O isso? laser, existe o laser para tratar a dor pontual,
que é um laser de baixa frequência, a fisioterapia usa, mas o médico ele usa um laser que é tipo o laser que a gente usa no rosto, para aumentar a vascularização e aumentar o colágeno. Por quê? Porque quando a mulher passa por uma determinada idade, baixa muito o estrogênio. E a região do canal vaginal, ela fica sensível e dolorosa, diminuindo assim a lubrificação. Então, é feito, né, o tratamento com laser, e esse laser mais profundo, que é exatamente o da ginecologista, ele é feito no consultório. Só é ruim porque ele só tem particular e é em média de 1.000, 1.500, que é o que eu vejo o valor, e tem que ser 3 aplicações. Neiliane é maravilhoso? É, tá? Quem sente dor, com dificuldade, que sente que o canal vaginal, quando o pênis entra, fica dolorido, fica muito sensível, mostra que é porque a camada da pele, da epiderme, ela está mais fraquinha, com pouca vascularização, né? Mais fraquinha. E aí o laser aumenta essa vascularização. Então, ele é maravilhoso e é indicado principalmente para as mulheres na menopausa. É muito importante ter assistido hoje, né? E concordo com a Dineide, né? Ficaria aqui tempo e gostaria de te encher de pergunta da parte de fisioterapia, mas não vou fazer isso. Mas como é importante, né? A gente como psicólogo também ter essa noção de que às vezes a gente vai precisar do colega que eu digo, né? Do profissional fisioterapeuta, né? Olhar toda essa parte. Muitíssimo obrigada. Muitíssimo obrigada. Nada. E a gente tem Neiliane que ela faz exatamente as duas coisas, né? Ela tem essa experiência maravilhosa, ela é professora de faculdade, ela tem os livros que ela mostrou, então realmente é uma doutora no assunto e é uma MDRista maravilhosa. Pacote completo para a gente poder encaminhar quando for necessário. Vanusa, depois Júlia. Obrigada, meninas, por vocês estarem aqui conosco, da Leimar. Vanusa? Parabéns. Sim, parabéns, Liliane, pelo tema, bastante pertinente e um tema bastante interessante, sim. E nós sabemos, Liliane, que há muitos estigmas à volta desse tema, não é? Quanto à disfunção sexual feminina. Eu gostava de saber, parte da Liliane, como é que tem sido a aderência dos parceiros? Será que eles têm aderido facilmente quando são chamados? Será que eles colaboram ou gira aí em torno de rótulos à volta da parceira? Como é que tem sido trabalhado com os parceiros dessas mulheres? Na minha experiência, assim, 95% tem uma boa adesão, tá? Até porque quando eles já chegam com muito sofrimento, e eles começam a perceber as mudanças das mulheres e eles mesmos ficam com curiosidade de me conhecer, tá? E foi uma das coisas que eu comecei a fazer psicologia, que quando eu era só fisioterapeuta, às vezes eu estava tratando a disfunção e o marido queria conversar comigo. Quando eu abri o consultório, lá estava o homem lá fora. Doutor, eu vim aqui, me trate também. Eu digo, meu Deus, eu não posso, porque eu não sou psicóloga. E aí eu tinha muita, porque eu sempre gostei dessa abordagem integralizada, porque eu vejo o ser humano, ele está dentro de um sistema e é como se ele fosse várias engrenagens, várias rodando. Às vezes não adianta eu mexer só numa, eu tenho que ajustar relação, tenho que ajustar, às vezes, os fatores estressantes. Então, assim, para mim, eu acho que, assim, eu me lembro desses 30 anos de formado, eu só tive uns 2 homens que não quiseram e que não me ajudaram no processo. Mas, assim, eu acho que é mais 99% de adesão, porque... E eu acho o homem muito mais fácil de trabalhar do que a mulher, porque a mulher, às vezes, o homem é mais objetivo. Me diga o que eu tenho que fazer, que eu faço. E a mulher depende do dia, depende não sei de quê, aquela coisa muito mais complexa. E eu vejo muita adesão, eu vejo, tá? Então, eu sempre trabalho com a terapia de casal em conjunto, mesmo que o seu processo da mulher venha sozinha. Eu tento puxar o homem, porque ele também está em sofrimento e às vezes ele nem ele sabe. Estão lhe perguntando aqui se você faz supervisão.
Faço. Não fazia não, mas posso ajudar, né, Adneide? É bem puxado minha carga horária, mas assim, eu faço. Eu estou agora trabalhando algumas questões, né, de cunho social. Um deles é um clube de ajudar os pais a serem melhores pais. Eu tenho amado esse projeto, porque eu digo, eu quero menos adulto doente aqui, só tem uma forma, eu proteger a criança. E aí eu estou muito envolvida nesse projeto agora de levar vários temas para vínculos fortes e saudáveis, vários temas de como educar os filhos, e aí estão me pedindo para expandir isso de forma voluntária, eu vou expandir. Então, em breve, me acompanha aí que eu vou fazer um Zoom igual a Adneide, solidário aí para vocês tudinho sobre educação de pais, casais, Muito família. legal. Vamos agendar, que eu já sou aqui uma divulgadora. O próximo vai ser esse livro aqui que nós vamos trabalhar, né? Casamento, os desafios de felicidade, da felicidade em meio de imperfeições. E aí eu combino o livro e aí eu falo do livro junto com as pessoas que leram ou que não leram. Eu digo, você é que sabe o tanto que você quer estudar. Quer só até o tornozelo, vai para o meu resumo. Se quer tudo, a água até em cima, a escolha é tua. Lê o livro e vai para o resumo. Né? Tá. Mas Manda eu para mim ajudo, depois sim. isso aí para eu poder colocar lá nos grupos, certo? Aí eu vou abrir, porque eu atendo muitos pacientes fora, eu estou fazendo presencial, mas olha, todo mundo, por favor, faz online também, porque eu queria que você desse aquela aula que você deu no presencial e eu vou a partir desse. Eu vou fazer os dos outros, marcar, e depois eu vou fazer desse, porque tem sido assim, transformador de famílias. Eu tenho ficado muito feliz. Muito legal. Júlia, Boa noite, Neiliane e as colegas todas, muitas saudades vossas. também, Júlia. Querida. Neiliane, eu quero parabenizá-la, um tema muito pertinente realmente, que suscita muitas perguntas, mas por causa do tempo não será possível. Mas pronto, vou fazer a minha. Primeiro, agradecer imenso, já tenho vindo a aprender sobre isso, a importância do profissional da mente ter essa abrangência em conhecimentos também em outras áreas, para poder ajudar o seu cliente e o paciente. E hoje, com o conteúdo que você trouxe, um modo sábio como trouxe, meu Deus, abriu assim mais um leque naquilo que é de conhecimento. A minha pergunta é, a nossa população aqui em Angola tem muito tabu, e uma boa parte nós estamos em hospitais. As mulheres que nos aparecem no hospital são aquelas mesmo das zonas rurais. Aquelas que, só para você começar a falar do próprio órgão, é bem complexo. Então, quero perceber com a Aniliane, na sua prática, como ajudar ou então começar a quebrar o gelo para a gente invadir um bocadinho esse espaço só ao falar, para poder então ajudar essas mulheres que trazem também muitas questões que têm a ver com a área do assoalho pélvico. Mas a gente precisa começar a falar do órgão para poder chegar até lá e encaminhar. Então, se não começarmos a falar, fica difícil invadirmos aquele espaço. Eu Então, começaria, eu acho que é muito importante todos nós termos uma pranchetazinha da anatomia do corpo, porque aí você, às vezes, precisa orientar como é esse corpo. Hoje eu trabalho no meu consultório, eu tenho uma televisão e um computador onde eu tenho várias aulas, e eu adoro, eu não sei se é porque meu sangue é de aulas, eu amo educar, eu amo orientar, para mim isso é transformador, porque a verdade liberta o ser humano. Então, eu começaria perguntando, você se conhece? Você sabe como é o seu órgão interno?
E aí eu mostraria, aí ela, e é assim. Eu digo, e como é que está isso para você? Faça perguntas e respostas, e vai devagar. Tu não precisa falar tudo do mesmo assunto. Quando eu noto que uma pessoa é mais assim introvertida, eu vou por partes. Eu sempre começo qualquer atendimento quebrando o gelo. Eu converso de qualquer outra coisa, menos da pessoa. E aí, como foi? Como é que tá a chuva? O que é que você anda? Acho graça, brinco. Aí depois eu vou por partes, até quando esquenta o processo da terapia, aí é que eu vou para as questões que eu queria mesmo, né? Então, assim, os 5 primeiros minutos da quebra-gelo, depois aí você vai dizer, menina, eu achei tão interessante, eu assisti eu estou orientando algumas pacientes a se conhecer, a saber como é seu órgão, a saber como é que funciona. E nessa região, você sente alguma dor, você perde urina, você tem algum desconforto, você está tendo alguma relação? Se tiver, depois tu percebe, tu vai me falando. Aí tu muda de assunto, tá entendendo? Aí a gente joga a bomba e sai de perto. E aí depois, aí outro dia tu vai e toca de novo no assunto. E aí, sobre aquele assunto que a gente começou a falar, tu tem alguma coisa para me trazer? Aí tu vai quebrando o gelo. Às vezes, quando eu tenho um assunto difícil, eu jogo a bomba e mudo de assunto, eu digo, depois a gente conversa mais sobre isso. Pronto. Aí eu tiro, porque aí eu não deixo a pessoa desconcertada. Tu tá entendendo? Né? Aí eu vou por partes. E aí tu quebra o gelo falando de outra coisa. Aí no outro dia tu emenda de novo com aquilo que tu queria. É assim que eu faço. Uhum. Muito legal. Obrigada, valeu mesmo. Obrigada. É Deus importante vocês pensarem nessa aula, nessa reflexão que eu fiz hoje aqui com vocês, não só a nível de psicólogo MDRista, mas pense em vocês também. Esse foi por que eu rodei lá para cima para vir para o meu caso clínico, porque eu tenho sede de educar a pessoa e eu acho assim que tem tanta coisa que a gente poderia ajudar a uma outra pessoa a ter menos problema e muitas vezes a gente não ajuda, a pessoa nem sabe. Ai, me alongar faz a diferença? Muito. Porque como é que tu abre as pernas de umas pernas que tu não se arreganha? Tu tá entendendo? Então a gente precisa ter mais flexibilidade no quadril. Eu conhecer meu corpo. Como é que eu vou falar sobre sexualidade se nem eu me conheço? Eu nunca botei um espelho para me conhecer. Eu mesmo tenho um tabu de buscar ajuda quando eu tenho algum processo, então eu sempre falo que a sexualidade ela tem que passar primeiro pela gente. Eu tenho que começar a quebrar os meus próprios tabus e entender que ela faz parte de um construto normal de vida, é um dos pilares, sabe? Eu vejo tantas mulheres que sofrem anos ou que vê o sexo como uma coisa que não é um prazer, e eu digo, meu povo, isso foi feito por Deus. Eu fiz, inclusive, eu tenho essa semana eu recebi uma coisinha, um WhatsApp da inteligência artificial sobre estudos bíblicos, e eu achei fantástico. Vou mandar para a Edneide, ela manda aí para vocês, que é maravilhoso. Você bota uma palavra e ele faz um estudo. E ontem eu fiz sobre sexualidade à luz da Bíblia. Aí ele vê todos os versículos da sexualidade e diz assim, meu filho, desde Gênesis estava lá, sejam frutíferos, né? E como é que a gente vai ser frutífero sem fazer sexo? Não tem como ser, né? Então, foi Deus que mandou, e é importante a gente quebrar primeiro na gente. Obrigada, querida. Muito obrigada. Para quem não sabe, Júlia trabalha no hospital em Angola com a MDR. Imagina as experiências fantásticas que ela não tem lá, certo? Qualquer dia desse, nós vamos aí, Júlia, nesse Angola. Eu tenho E uma vontade enorme de ir para a África. Graças a Quando a Deus. Edneide for, ela vai me levar com ela na mala. tem um Que bom. projeto para a gente ir, sim. Eu tô doida, eu sou louca para conhecer a África. O meu coração é um Que pedaço bom. aí, viu? Que Só bom. para Bom te dizer, eu peixe, sempre bons soube que eu mares. vou, mas eu não sei quando, mas eu sei que eu vou. Também, Viu? também, Eliane. Penso igualzinho a Ai, você. meu coração arde para ir nesse país. Qualquer dia desse eu vou com a Dineide. Nós vamos nós duas. E um bocado de gente Agora queria eu também. que vou fazer o projeto com ela. Eliane, então pedindo para você colocar aí o nome das séries que você falou. Gulp e Prazer no Netflix. Gulp, G-O-O-P. Simone, eu queria aproveitar a oportunidade, já que você está aqui conosco, nos honrando com a sua presença. Se você puder, fala um pouquinho do teu curso também. Simone tem um curso fantástico,
Ah, Simone está aqui. Está aqui, sobre sexologia clínica. Eu tenho a honra de ser uma das organizadoras. Tem alguma previsão para esse ano? Sim, temos. Eu estou aqui, né, Eliane? Quero te dar parabéns, já escrevi aqui, foi excelente Eu sua não vi, aula, estava aqui focada aqui, mar- eu vi. maravilhosa, excelente. Sim, eu tenho um curso de formação em sexologia clínica aplicada ao MDR e Brain Spotting. Esse ano ele vai estar dividido em disfunções sexuais femininas, disfunções sexuais masculinas e a imersão, que a imersão é presencial, né? E aí essa parte é para revisitar a sua própria história de vida sexual, que vai desde o nascimento até os dias atuais, né? Então, é um curso assim. E vai ter um curso também já para quem já é terapeuta sexual ou terapeuta de casal, que é um curso sobre os tipos de terapia sexual para casais, porque difere de acordo com o contexto, a queixa e o diagnóstico. São 5 tipos de terapias diferentes. E eu vou ensinar a prática disso. Por isso que é bom quem já está familiarizado com a sexualidade e quem está familiarizado com o casal, né? E Excelente. para finalizar, esse eu já tenho data, que vai ser em junho, que é o curso só de protocolos da terapia sexual. Todas as disfunções, aí é só para MDRista mesmo, todas as disfunções sexuais têm protocolo específico, né? E os protocolos dependem também do diagnóstico e como que a gente vai orientar, né? O que que vai usar MDR, o que que não precisa, o que que usa primeiro, o que que usa depois, assim, eles são montados. Então, é isso, né? Obrigada. Obrigada pelo espaço, Adneide. Muito obrigada pela sua E são todos presença. bem-vindos. E Uhum. Rosivânia, pode ficar tranquila que eu vou divulgar bastante, tá? Deixa ela mandar o material. Gente, vamos fazer uma foto bem bonita. Neliane, fala aí para a luzinha amarela ficar em você. Oi, oi, oi. Muito obrigada, tá? Façam o curso da Simone, é maravilhosa. Depois eu vou estar divulgando esse trabalho voluntário aí que eu estou fazendo com a Dineide, para que mais pessoas possam estar aprendendo sobre vínculos, sobre relacionamentos saudáveis. E a gente está aqui juntas. Depois eu tinha vontade de fazer algo direcionado, era para a mulher mesmo, que a gente foca tanto em só cuidar dos outros, e eu acho que a mulher deveria pensar nela também, né? Como eu posso. E aí a gente tem que começar com a gente. Então eu oriento que vocês comecem com vocês. Experimente viver uma vida mais plena, buscando o autoconhecimento, buscando conhecer seu corpo. Façam exercício no assoalho pélvico, busquem mais. Isso melhora a satisfação sexual, melhora o relacionamento, melhora a tua autoestima, a tua autoconfiança. Então, procure começar por vocês. Depois a gente vai pensar numa coisa aí que eu vou montar para vocês, para a gente orientar um monte de exercício sobre essa região, porque eu só falei, mas tem como fazer. É importante eu dizer como é que faz. Isso, vamos marcar um dia para você trazer essa parte prática, certo? Vamos combinar. Mas fala de novo aí para poder fazer a foto. Vamos lá, gente. Oi, oi, oi. Um, dois. Ah, você falando, vai. Oi, oi. Pronto. Tá feito. Obrigada. Gente, eu queria agradecer mais uma vez a você, Neliane. Eu sabia que realmente ia ser muito bom. Já te ouvi falar outras vezes sobre esse tema. E que esse seja só o primeiro de muitos outros. E eu queria deixar aqui o convite para vocês. Esse encontro acontece toda última quinta-feira do mês, tá? O próximo vai ser na última quinta de março. E quem vai estar com a gente é Elisa Pires, trazendo sobre o MDR, sono e a compulsão alimentar. Elisa, ela tem estudado muito sobre a psicologia do sono e ela vai misturar dessa vez o MDR com compulsão alimentar e vai trazer para nós esse compartilhando a prática. E eu já queria destacar também o de março a de abril, que vai ser nossa querida Vanusa, lá de Angola, da Leimar. Ela vai trazer o poder do MDR, relato de um caso lá em Angola. Então, coloquem aí nas agendas de vocês,
sempre na última quinta-feira de cada mês, das 20 às 21, geralmente a gente não atrasa, para que a gente possa estar aqui aprendendo com essas colegas maravilhosas sobre essa abordagem fantástica que é o MDR. Ok? Muito obrigada a todos que vieram. Eu queria destacar a presença de Daniel. Obrigada, Daniel Gabá, por estar aqui conosco. De Sandra Jefferson. Eu preciso falar com você, Sandra. Vou conversar contigo lá no privado. E se você não fez a formação MDR ainda, temos uma turma começando dia 8 e 9 de março. Fala comigo também que eu te encaminho para que você venha conhecer essa abordagem fantástica, como Neliane falou aqui. Beijo no coração de todo mundo, boa noite, um bom descanso para todas nós e até o próximo Compartilhando a Minha Prática. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada, Dineide. Obrigada, Neiliane. Obrigada, querida. Obrigada. Tchau, querida. muito obrigada para vocês duas. Tchau, tchau. Tchau, gente. Muito Obrigada por ter obrigada. vindo. Obrigada. Obrigada, tchau. Tchau.